It, Bem-vindos a Derry foi uma das melhores coisas de 2025 e a gente precisa falar sobre o futuro dessa série. It, Bem-vindos a Derry, o palhaço do cacete. Essa série nos rendeu excelentes personagens, essa série nos rendeu excelentes Bill Skarsgård. Muito foda, cara. Essa série foi assim, quase sem defeitos. Perfeita. E agora a gente vai ter que falar sobre o futuro da série, porque se essa série não tiver mais temporada, a gente vai ter todo mundo ataque cardíaco coletivo. Primeiro eu queria começar falando de um ponto que eu acho que é o mais importante de todos. O Pennywise, a criatura devorador de mundos, ficou tão afetado por uma criança de 13 anos que ele foi voltando no tempo pra tentar levar de vala os parentes, né, da criança pra ela não nascer. Spoilers, né? Eu não avisei, mas, né, spoilers. Ele vai lá, ele pega a Marge, ele fica atacando a Marge, ele tenta matar a Marge, por quê? Porque o Rich é filho dela. Ele ficou tão traumatizado pelo Rich e seus amigos que ele decidiu, então eu vou voltar no tempo e eu vou destruir todas essas pessoas para que essas crianças não nasçam. Elas não vão vir pro mundo. Não vai ter. Não vai ter. Isso porque ele é o devorador de mundos, né? Ele é o fodelão. Eu acho isso muito engraçado. Mas tudo bem, porque isso vai explicar o que vai acontecer nas próximas. Uma das últimas coisas que a gente vê acontecer na série é a Marge conversando com a Lily, falando assim: ah, ele tá tentando destruir os antepassados das pessoas que vão destruir ele no futuro. E aí a Lily fala pra ela assim: bom, mas isso aí é problema de outras pessoas. Isso indica que tudo que o Pennywise vai tentar fazer é ir nesses grupos de descendentes dos losers e tentar acabar com a linha, a árvore genealógica antecessora deles, pra que eles não existam e ele não morra no futuro. Isso é muito inteligente, porque a gente consegue algumas temporadas de Bem-vindos a Derry com isso. E se ele conseguir, a gente consegue Pennywise no futuro. Se ele conseguir com que os losers não existam, a gente simplesmente vai ganhar Pennywise mais pra frente. Mas eu não acho que esse seja o ponto. Eu não acho que eles vão desfazer o que o filme e o que o próprio livro representam. Eu acho que a missão do Pennywise já falhou. O fato de ter acontecido no futuro significa que ele já falhou. Mas é interessante como isso se dá, porque a gente vai ver as tragédias que já foram mencionadas pelo próprio Ben nos filmes de It. Pra quem não se lembra, o Ben fala várias vezes sobre as tragédias que foram acontecendo e depois eles vão ligando os pontos, mostrando que, tipo, essas tragédias acontecem a cada 27 anos e a gente tem sempre 27 anos de paz. E aí ele menciona o Black Spot, que foi o que a gente viu na série Bem-vindos a Derry. Ele menciona mais 2 acidentes, o da gangue e o da siderúrgica. E eu acho que alguém da produção ou os próprios diretores falaram que a série tá planejada para mais 2 ou 3 temporadas. Se forem 3 contando com a atual, a gente já tem os 2 acidentes, né? As tragédias das próximas 2 temporadas, que é a história da gangue e a história da siderúrgica. E aí provavelmente a gente vai ver coisas mais no passado, coisas mais antigas que vão se conectar com a turma que tá agora no Bem-vindos a Derry e com o pessoal dos losers, né? Dos filmes de It. A gente teve o retorno da Beverly, então talvez a gente tenha um pouco mais sobre ela nas próximas temporadas. Mas o que eu acho interessante dessa história toda é que a história do Pennywise não tem linha do tempo linear. Pra gente é linear, foi acontecer nesse monte de tragédia e por isso a gente tem o fim do Pennywise daquele jeito. Mas pra ele não é linear, porque quando ele tava conversando com a Marge, ele já sabia do Richie. Presente, passado e futuro pra ele não importa. Ele é como se tivesse controle de tudo isso. Então muito provavelmente a gente vai ver essa coisa de que pra ele tá andando pelo espaço-tempo de forma não linear. Ele tá tentando impedir a morte dele, eliminando os descendentes dos losers, que provavelmente estão ligados a todas essas tragédias que ele provocou. Gente, só um disclaimer, eu fiquei falando descendente esse tempo todo, mas o que eu queria dizer eram antepassados, a família anterior,
a galera que eles vieram. Descendente é quem vem depois, né? Não é descendente, é a família anterior. Então, segura esse disclaimer aí e bora pra cima deles. E fiquem aproveitando aí as imagens do It e do Bill enquanto eu falo esse monte de abobrinha. Tchau. Eu não acho que ele vai conseguir, mas eu acho muito interessante que é isso que ele tá fazendo e que o tempo pra ele funciona de outra forma. Coisas que brincam com o tempo, elas podem dar muito certo ou muito errado, mas eu acho que o caminho que o It tá tomando é muito proveitoso. Porque a gente, como audiência, vai estar vendo a coisa de uma forma linear, mas ao mesmo tempo enxergando como o Pennywise funciona. Porque brincar com linha do tempo é uma coisa complexa, porque lembra quando lançou Vingadores Ultimato, que ninguém entendeu porcaria nenhuma de como que a viagem no tempo deles funcionava? O nosso cérebro, ele não tem muita capacidade de entender coisas que não fazem parte da nossa convivência e da nossa realidade. Não faz parte da nossa realidade a gente conseguir enxergar presente, passado e futuro como coisas dispersas e distintas e que acontecem ao mesmo tempo. A nossa vida é linear. A gente vive linearmente, portanto, quando a coisa é linear, a gente entende melhor. Mas o It é uma entidade cósmica alienígena, ele não funciona nas mesmas regras da nossa realidade, a realidade dele é outra. Então, introduzir a coisa pelo nosso olhar linear, mas também pelo olhar dele não linear, é o que torna essa série o fino do fino. Existe todo um rolê chamado narrativas não linear, que é quando você escreve uma história que não segue a regra do tempo e espaço de começo, meio e fim, presente, passado e futuro. Normalmente esses são filmes, séries e afins que as pessoas olham e falam: nossa, não entendi nada, muito confuso. Justamente porque o nosso cérebro não está programado a entender esse tipo de coisa, porque a nossa realidade não funciona dessa forma. Mas são sempre histórias muito ricas e muito interessantes, coisa que você fala: meu Deus, que brisa muito louca. E eu acho que o It dá uma pincelada nisso, só que de um jeito que as pessoas vão entender. E eu acho que ele vai fazer mais isso nas próximas temporadas. O tempo não é uma coisa concreta, firme e imutável dentro da narrativa de Derry. Mesmo porque ele fica zoando com isso o tempo todo. E eu acho que isso vai fazer com que a gente entenda melhor as ações do Pennywise para com o Clube dos Losers. Porque ele parece conhecer aquela galera muito bem. Ele parece conhecer toda a história deles, quem são eles, pra onde eles vão, o que eles fazem. E assim, com certeza o Will é pai do Mike. E a gente sabe disso. E provavelmente o Pennywise é responsável pela morte do pai do Mike no incêndio. E isso explica também por que o avô do Mike é tão duro, é tão, firme, falar que ele não pode ter medo das coisas, porque ele é o homem sem medo, ele é o Major, o homem sem medo. Falando em avô do Mike, Major sem medo, a gente precisa falar sobre esse conselho de pessoas que prende o Pennywise. A gente tem ali, a comunidade indígena se esforçando muito pra tentar fazer alguma coisa, só que assim, os caras não conseguem, porque é demais. Isso me leva a pensar também que mesmo que a gente esteja falando sobre um tempo e espaço que não é definido pela linearidade, a gente também tem o conceito de destino. Porque me parece muito que essas crianças todas do Clube dos Losers foram predestinadas de alguma forma a derrotar o Pennywise. Porque antes delas, ninguém conseguiu, por mais que se esforçasse muito. Isso também é deveras interessante porque mostra que um conceito não exclui o outro. Normalmente, quando a gente fala de tempo e espaço não definido, a gente trabalha com um conceito científico que não fala de destino. O It não. Parece muito e dá todos os indícios de que essas crianças todas estão predestinadas a derrotar o Pennywise. Só que ao mesmo tempo a gente tem todo esse rolê do tempo e espaço não linear. E isso é maravilhoso. Eu achei, assim, incrível. Eu não vejo a hora de assistir as próximas temporadas de Derry, porque eu achei uma expansão de universo muito interessante. Eu achei que pegou o livro e expandiu. Tem várias menções honrosas ali do livro dentro da série também. Eu acho que pegou e expandiu bastante e a gente tem muito o que ver dentro dessa série rico. Não vai ser só a encheção de linguiça. Mas então é isso, pessoal. Não se esquece de deixar o like, comenta aí o que você achou desse vídeo. Se inscreve no canal, senão o Pennywise vai te pegar, hein? Ele vai se transformar no seu maior medo, você vai fazer xixi na cama e ele vai te pegar. Mas se você se inscrever, ele não vai.
Não esquece de mandar esse vídeo pra quem é fã do It, ativa o sino e até a próxima. Tchau!